Alô, alô, opa! É bom chegar, né? Não é gostoso quando você chega assim numa casa onde você é muito recebido, muito bem recebido? Não é gostoso? Não emociona a gente? É a coisa mais gostosa. Por exemplo, eu tenho um sobrinho lá em Ribeirão Preto, Gustavo, que eu carinhosamente chamo de Gutenco. Tenho certeza que toda vez que eu vou à casa do Gustavo, ele me recebe de braços abertos, com aquele gosto, com aquele amor. Eu sinto uma alegria tão grande ao chegar. É bom, né, a gente ser bem recebido. O que você acha? Você que está me ouvindo, é gostoso? Você ir numa casa onde você tem a certeza de que a sua chegada traz alegria para as pessoas que lá estão. Eu me sinto assim quando eu chego aqui, sabe? Sinto-me bem recebido por vocês. Eu nem sei de quem é a casa. Se é minha e eu tenho prazer em recebê-los, bom, eu acho que a casa pertence a vocês. E eu é que sou muito bem recebido aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Mas por falar nisso, história de hoje, meu Deus, não tem mais onde ser tão linda. É maravilhosa a história de hoje. Mas antes de começar a história de hoje, eu queria agradecer essa gente boa que está chegando agora para ser membro do nosso canal, formando a nossa família. Meu objetivo é chegar a 100 membros da família. Estamos ali, não chegou a 50 ainda. Estamos ali, estamos beirando. 45, 46 tem variações, né? Porque um chega, o outro sai, é mais ou menos assim. Então hoje eu estou dando boas-vindas ao Odair MGH. O nome dele é assim mesmo, Odair, né? Tem um A antes do Odair, né? Então é Odair MGH. Obrigado, viu, querido? Seja bem-vindo aqui no nosso canal como membro. Patrícia Souza, você chegou também, Patrícia? Pô, eu tô feliz, Patrícia. Deixa eu fazer só um destaque aqui. A Patrícia Prêmio, né? A Patrícia chegou como prêmio. E o Odair MGH chegou como VIP. Ó! Que legal! Obrigado, gente. Outro prêmio que voltou a ser assinante é o Ronaldo Crispim. O Ronaldo, muito obrigado, viu? A Márcia Camargo, ela é diamante, né, Márcia? Tá brilhando. A Suzana Ribeiro também está aqui conosco. VIP, ó. Suzana Ribeiro é VIP. Obrigado, Suzana. Um beijo para você. Lucilene Paz voltou a ser assinante, né, Lucilene? Obrigado por tudo. Gente, eu estou tão contente, tão feliz, porque as pessoas estão chegando na família do Boa Pessoa, fazendo-a mais forte. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Por que tem essas classificações assim? Prêmio, VIP, diamante? Porque é de acordo com o que a pessoa pode ajudar o canal. Sabe, o mínimo é R$ 6,99 por mês. Eu sei que tem muita gente que pode. Eu vou contribuir com o canal R$ 6,99 mensais. Mas eu sei também que para muita gente aperta. E compreendo perfeitamente isso. Se você não puder, a amizade é a mesmíssima. Eu já sou grato por você estar no canal ouvindo as histórias, curtindo as histórias, dando o seu joinha. Isso para mim já tem um grande significado. Hoje eu quero aqui ler os últimos comentários, né? Feito por essa gente boa, que faz parte dos membros aqui da nossa família e que está comentando. A Patrícia Souza, ela diz assim: o Paulinho, perdoar é lindo, mas eu não teria mais contato com essa irmã. Ela está falando com respeito à história do Rebobinando. Rebobinando eu publico sábado e domingo. Eu não sei se você já percebeu. O Rebobinando é sempre uma história antiga que as pessoas me pedem. Então as pessoas vão solicitando nos comentários, eu vou marcando. Então quando chega sábado e domingo, a nossa equipe diminui muito o tamanho, né? E aí eu aproveito para rebobinar essas histórias. Então no Rebobinando, nessa história Traição Dupla,
E a Patrícia comentou: sabe, Paulinho, perdoar é lindo, mas eu não teria mais contato com essa irmã, não, porque tudo que aconteceu com você foi por conta da desonestidade dela. Uma irmã como essa, eu quero distância. Juju comentou a mesma história, né, Juju? Deus me livre que eu ia querer um pé rapado desses. Sustentado pelo sogro patrão. Ah, não queria mesmo. É isso aí. E ela continua aqui na opinião dela. Obrigado, viu, Juju? Um beijo para você. Obrigado mesmo. Alô, Carmen Alves, minha querida. Ô, Paulinho, boa noite. Como faço para mandar a minha história? Ô, Carmen, simples, meu amor. A Carmen, eu tenho certeza que você tem uma história linda para contar, Carmen. Eu estou esperando, ó. Esse e-mail, ele fica normalmente abaixo aqui do vídeo. Você vai encontrar, tá? Eu acho que até na capa do nosso canal já tem esse e-mail. Mas anote aí. É assim: paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Simples, não tem como errar. Você manda a história, ela vai chegar nas minhas mãos. paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Tá bom, Carminha? Tô esperando, viu, Carminha? Na história da meia-noite, uma havaiana do outro mundo, a Adriana comentou: olá, Paulinho, meus dias ficam melhores ouvindo você. Ô, Adriana, muito obrigado, Adriana. Um beijo muito carinhoso para você. A Ivanira Ferreira comentou a mesma história. Que história linda, emocionante. Muito obrigada por compartilhar. Ela está agradecendo a pessoa que escreveu. Legal, isso mesmo. Tem que agradecer quem escreve também, né? Sandra Lima. Alô, Sandra Lima Work. Ó, Paulinho, você lembra quem te enviou a primeira história por e-mail? Fui eu, Paulinho. Ah, Sandra Lima Work. É verdade, Sandrinha. Primeira história pelo e-mail. Quantas coisas aconteceram nesse período, né, Paulinho, de 20 anos. Verdade. Porque até então eu recebia, deixa eu esclarecer aqui, Sandra, para os ouvintes entenderem. Eu recebia as histórias pelo correio. As cartas vinham pelo correio. Mas há mais de 20 anos eu inaugurei o e-mail para receber as histórias. E a Sandra Lima Work, foi a primeira a escrever uma carta pelo e-mail. Foi muito marcante, verdade, Sandra. Muito obrigado, viu, minha querida? Eu vou ficar esperando, tá? E ela diz que ama ouvir as histórias que para ela são verdadeiras mensagens de amor. Muito obrigado, um beijo para você, com respeito, com amor e com carinho. Bem, mas a história de hoje, Santo Deus do Universo, o Lamento das Rosas. Gente, é linda demais. Eu vou dizer, é um privilégio meu receber histórias tão lindas assim. Até preparei aqui o coração e a alma para lhe contar essa história tão linda. Porém, antes, vou cantar, né? Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Rosana Pena Verde e hoje eu quero te contar a minha verdadeira história de muito amor, de muito mistério, sobrenaturalidades e de muita saudade. Quando eu me casei com o Vicente, foi a realização de um grande sonho. Ele era um homem que verdadeiramente eu amava. E eu tinha comigo que o nosso casamento seria por uma vida inteira. E que coisa! De fato foi. Foi exatamente assim. Por uma vida inteira. Mas eu nunca poderia supor e nem imaginar que seria uma vida tão breve. Porque o Vicente, o meu marido,
Ele viajava muito como representante comercial de uma grande empresa de capital misto. E 5 anos após termos nos casado, aquele maldito e fatídico acidente interrompeu a nossa felicidade, Paulinho. O Vicente teve sua vida ceifada quando contava tão somente 34 anos de vida. Nossa! Olha, eu não tenho palavras para descrever a tristeza que eu passei. O luto no qual eu penetrei, sabe, Paulinho? Fiquei muito mal, muito mal. A minha família, as pessoas que gostavam de mim, tinham grande preocupação comigo. Então elas queriam que eu deixasse a casa, porque eu tinha uma casa que o Vicente havia adquirido, uma casa gostosa, do jeito que nós amávamos, porque na casa tinha tudo. Tinha o que ele amava e ele me ensinou a amar, que era um jardim com muitas roseiras. Ele era um homem muito sensível, sabe? O Vicente era. Então nós tínhamos comprado aquela casa e morávamos ali desde o casamento. Quando ele faleceu, a família... Oh, você tem que deixar essa casa, Rosana. Você tem que, sabe, fugir um pouco dessas lembranças. Você tem que, sabe, muda para um apartamento. Vem morar aqui com a mãe. Vem morar aqui com... A minha irmã também falava mais velha. Vem morar aqui comigo, pelo menos uns tempos. Depois você vai para onde você quiser. Eu compreendo que tudo isso era preocupação, era carinho das pessoas para comigo. Mas eu não quis. Eu queria continuar naquela casa, sabe? Eu queria continuar ali. Mas será que o luto não estava impregnado ali? Estava, mas faz parte da vida. O luto não estava impregnado na casa, Paulinho. Uma correção, o luto estava impregnado na minha alma, sabe? Aquele acidente de carro tinha levado para sempre o Vicente. Então eu contava com o ciclo da vida para me ajudar a emergir da minha dor imensa, uma dor que tomava conta da minha alma. E eu achava que eu tinha que enfrentar tudo. E morar naquela casa que eu morava com ele, ao contrário das outras pessoas que elas acreditavam que aquilo me fizesse mal. Não, pelo contrário. Era ali que eu me sentia melhor, sabe? Eu me lembro perfeitamente de todos os detalhes vividos ali sem o Vicente. E olha que o tempo foi passando. O tempo foi correndo. Já tinha 2 anos. Já fazia 2 anos. Naquele momento, eu passeava pelo jardim da casa. O inverno havia terminado e dado vez para uma primavera linda que veio tingir com matizes diferentes os canteiros daquele nosso jardim. E eu tenho assim os dedos finos. Ele lembrava comigo porque eu tenho os dedos finos e longos. O Vicente brincava comigo que eu tinha a mão de pianista. Eu estava ali, sabe, afagando uma rosa. Eu sempre amei, talvez até a explicação do meu próprio nome, Rosana. Ele dizia que eu tinha rosa até no nome. Então, eu criei uma afeição muito grande pela rosa. Lógico que eu amava todas as flores, mas a rosa era especial. E eu estava com uma delicada flor, uma rosa assim, que ainda guardava o orvalho daquela manhã nas suas pétalas macias. Quando eu olhei para aquela rosa, o que normalmente acontecia era bater aquela saudade, sabe, do Vicente. E aquelas lágrimas de saudade caíram dos meus olhos e sobre a flor e misturavam-se ao orvalho daquela manhã. Foi assim que, sem pressa, eu voltei para dentro de casa. E lá dentro de casa, as recordações descansavam. Eu vivia entre as sombras e os suspiros do passado. O luto para mim era como um véu pesado, envolvia a minha alma, desde que o Vicente partiu.
aquele acidente de carro, nossa, era difícil tirá-lo da minha mente. Foi muito cruel, cruel e inexorável. Tinha levado para sempre aquele que era minha luz, meu confidente, o meu amor. Eu ficava pensando comigo, por que aquele casamento durou só 5 anos? Sim, foram 5 anos de alegria, de risos, de promessas sussurradas sobre o luar e quadros pintados com paixão, entregues a mim como verdadeiras oferendas de amor. Explico. O Vicente, ele era representante comercial, como eu dissera, de uma grande empresa de capital misto. Mas ele tinha um dom secreto. Eu não podia chamar aquilo de hobby, não. Era um dom mesmo, um dom que ele tinha um talento que transcendia o mundo dos negócios. Esse talento do meu marido era a pintura. Não, ele nunca pintou um quadro para vender, nunca. Ele era um pintor amador. Mas ele tinha um talento particular e especial para isso. Eu vi as suas mãos habilidosas que dançavam sobre a tela, criando as paisagens que pareciam até respirar. Retratos que capturavam a essência da alma. Tanto que, no dia do nosso noivado, o Vicente, ele me presenteou com um quadro que ecoaria para sempre na minha memória. A tela pintada pelo Vicente era exatamente assim. Era um vaso, ele pintou numa tela, um vaso era claro com nuances esverdeadas. E dentro do vaso, ele pintou 6 rosas vermelhas. O quadro era lindo, lindo mesmo. E ele riu quando ele me entregou esse quadro, eu olhando assim para as flores pintadas, e ele falou assim: observa, Rosana, são apenas 6 rosas, minha querida, porque à medida em que o tempo for passando, avançando, o nosso amor florescerá e eu acrescentarei mais rosas a estes vasos. Você percebeu? Você percebeu, Rosana, que eu deixei espaço para que mais rosas sejam pintadas aqui? Verdade. Porque a boca do vaso era espaçosa e claramente tinha lugar para mais rosas. Essa atitude, naquele momento para mim, reforçava apenas o quanto que o Vicente era um sujeito criativo, sensível. Ele era. Eu segurei o quadro assim com reverência, meus olhos marejados de emoção. E naquela mesma noite que ele me entregou o quadro, ele sacou do bolso uma pequena caixinha de veludo, era uma caixinha de veludo vermelho. E aquela caixinha acabou revelando as alianças que selariam o nosso destino. Aquela foi uma noite inesquecível, um momento em que o mundo parecia suspenso, como se o universo inteiro celebrasse a nossa união. Mas aconteceu o que vocês já sabem. O destino impiedoso e traiçoeiro, na verdade tinha outros planos. O Vicente, ele partiu numa viagem de trabalho e infelizmente aquele acidente lamentável aconteceu, foi numa curva sinuosa da estrada, sabe? O carro dele ficou destruído. Perda absolutamente total, carro retorcido e a vida interrompida. Eu fiquei com tudo isso. E fiquei com o vaso de rosas e as lembranças que se entrelaçavam com cada pétala daquelas rosas. Cada pétala se entrelaçava com uma lembrança. Então, era por tudo isso que os familiares, os amigos, eles sabiam que eu morava naquela casa tão carregada dessa atmosfera. Então eles diziam para mim: Rosana, é hora de seguir sua vida, tocar para frente, Rosana. Mas eu não conseguia.
Eu não conseguia porque aquela casa, em verdade, me fazia melhor. Eu queria sentir a presença do Vicente nos cômodos, ouvir suas risadas no jardim. E assim, eu permaneci ali cuidando das rosas que ele me ajudou a cultivar no jardim e curtindo aquele quadro onde ele havia pintado aquelas 6 rosas. Sabe, às vezes eu estava regando as flores no jardim e minhas lágrimas se misturavam com aquela água com a qual eu regava o jardim. 2 anos depois da minha viuvez, é por isso que hoje eu escrevi, sabe, Paulinho? Foi exatamente por isso. Devido a esse acontecido, 2 anos após a minha viuvez, foi quando algo extraordinário aconteceu. Naquela noite, quando a lua estava cheia e o vento sussurrava segredos antigos, eu voltava para dentro de casa. E lá, dentro da minha casa, as recordações descansavam em cada objeto, na ausência do Vicente. Impressionante, cada cantinho era um cantinho também de saudade, sabe? Eu tinha colhido lá no nosso quintal, além do jardim, a gente plantava muita coisa. Então eu tinha colhido erva cidreira e hortelã na nossa horta. E agora, eu estava assim recostada no sofá, lugar preferido, tanto da minha parte quanto também da parte do Vicente. Ali, exatamente naquele cantinho, tantas juras de amor fizemos um para o outro, tantas carícias trocamos, tantos abraços, tantos beijos. Ah, nosso cantinho de sofá. Eu acho que todo casal tem uma poltrona, um cantinho de um sofá para contar suas histórias. Ali, eu e o Vicente partilhamos tantas coisas juntos, tantas coisas. Então foi devagar que eu levei aquela xícara de porcelana para os lábios e comecei a sorver um pequeno gole do saboroso chá. Chá já é gostoso. Agora, quando você colhe no teu quintal a erva, nossa, o cheiro é outro, né, do chá, o aroma é outro. Em seguida, eu olhei com muito carinho a pintura de 2 pombinhos pousados sobre um ramo de oliveira, ricamente desenhado sobre a xícara. E me lembrei, tudo me fazia lembrar o Vicente. Ele tinha trazido aquele aparelho de chá completinho para mim, quando ele esteve viajando pela Europa. Ele trouxe da França. Nossa, ele trouxe esse jogo de chá da França para mim. Ele sempre foi assim, sabe? Atencioso, carinhoso, amoroso comigo. Como, né? Como não amar um homem assim? Eu o amava acima de tudo. Eu, tomando aquele chá, lembrando-me dele, eu estava tentando conter o meu pranto. Afinal, naquele dia, 2 anos se completavam desde a partida repentina do amor da minha vida. 2 anos. Não era para festa, era para reflexão. 2 anos da passagem do Vicente por essa terra. 2 anos. Porém, tinha um momento em que eu senti que eu iria sucumbir de emoção. E aquele era um desses momentos. O pranto então deslizou manso, como os fios de água rolam sobre as pedras de um riacho. Ainda com os olhos enevoados de lágrimas, eu olhei, sabe, Paulinho, o quadro à minha frente. E foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Primeiro, uma emoção carregada de saudade e solidão
tomou conta de mim e do meu coração. E eu perguntei mais uma vez, sabe? Por que, Vicente? Por quê? Hoje faz 2 anos, Vicente, que você partiu, que você se foi. E eu não consigo entender. Por que ficamos tão pouco tempo juntos? Por que tinha que ser assim? Por que tinha que acontecer? Por que, Vicente? Por quê? E foi nessa hora que, de repente, e por um momento, por um instante, que talvez nem o relógio cuco preso à parede da sala tenha conseguido marcar, a voz do Vicente se fez ouvir. Não, eu não estou exagerando. Eu escutei a voz do Vicente, meu amor. A voz dele soou doce aos meus ouvidos, praticamente sussurrando-me algo exatamente assim: Rosana, meu amor, não se desespere e nem fique questionando, Rosana, porque tudo está como deveria estar. Olha, eu estou bem, meu amor, e te amando ainda mais, para que você tenha certeza que você não está vivendo uma alucinação. Observe o quadro, aquele quadro onde eu pintei o vaso com as 6 rosas e que eu lhe dei de presente no dia do nosso noivado. Você sabe, né? Você sabe de cor e salteado quantas flores tem no vaso. Pois hoje, naquele vaso, você vai encontrar mais uma rosa. E eu a coloquei ali enquanto você afagava a rosa do nosso jardim. Vai ver. Gente, foi tão claro para mim. Eu fiquei assim, passada, isso é pouco, paralisada num primeiro momento, como que eu voltasse de um transe profundo. Sabe, parece que eu despertei, que eu acordei. Eu não sei. Eu chorava e ao mesmo tempo sorria. Tamanha era a sensação que eu experimentava. Então, num impulso, eu me levantei do sofá, assim, sentindo-me meio boba. Eu falei, não, você não vai fazer isso, Rosana. Você vai conferir o quadro? Eu queria conferir o quadro, o adorado presente pintado pelas mãos do Vicente, e que ele me dera de presente no dia do nosso noivado. E eu dei um grito de alegria, porque eu confirmava o impossível. Eu dei um grito de alegria. Ainda bem que eu estava sozinha em casa. Eu dei um grito de alegria porque, de verdade, havia mais uma flor no quadro. Havia mais uma rosa no quadro. Eu ainda sem acreditar, com os dedos trêmulos, eu toquei cada uma daquelas rosas. Eu conhecia de cor cada flor daquele quadro. E quando, com a ponta do dedo indicador, eu toquei aquela nova flor, eu senti, sabe, a umidade da tinta fresca. Eu senti que aquilo tinha sido pintado naquela hora. Não cheguei a sujar o dedo, não. Mas sabe quando você sente a umidade? E aí, um soluço nasceu do fundo da minha alma. E eu balancei sem querer acreditar no que estava acontecendo. Me entreguei ao pranto que inundou o meu rosto. Só que não era um pranto salgado, não. Era doce feito mel. A saudade, de certa forma, havia sido amenizada por aqueles 2 anos e pela presença invisível que eu ainda podia sentir do meu amado Vicente. E a interrogação havia se tornado certeza de que tudo está como deveria estar. Foi o que ele disse para mim. Foi exatamente o que eu entendi e o que ele falou. Tudo está como deveria estar. E eu
e eu deveria dar sequência à minha jornada. Essa foi a parte final da fala do Vicente naquele dia. Siga. Você tem que seguir a sua jornada, Rosana. Siga. Veja, eu não estava entendendo aquilo tudo, aquela voz, aquela flor a mais no quadro como um fantasma, não. Mas eu estava entendendo aquilo como algo a mais. Era uma essência, um eco da paixão que nós havíamos compartilhado. Sabe, eu passei... Eu já conversava com as rosas. Eu contava para as rosas lá do meu jardim as minhas tristezas e as minhas poucas alegrias, especialmente depois da morte do Vicente. E as flores, as rosas respondiam, balançando suavemente ao vento, como que se dissessem: nós estamos aqui. Viu? Você não está sozinha. Nós estamos aqui. Gente da minha própria família começou a falar que talvez eu não tivesse bem das faculdades mentais. Mas eu não me importo com isso, porque existem coisas que as pessoas normais elas não conseguem realmente entender e nem captar. Talvez eu fosse anormal de fato, sei lá, em nome da minha própria sensibilidade ou de um dom. Mas eu estava entendendo que as rosas, elas haviam se tornado uma conexão minha com o Vicente. Era o meu elo com o além, sabe? E justamente era esse elo que nunca mais permitira que eu me sentisse sozinha. Então, nas noites silenciosas, eu ouvia os sussurros das rosas, lembrando-me das promessas feitas sob o luar do próprio Vicente. E quando o vento agitava os galhos, eu sabia que o Vicente estava ali. Quem sabe, pintando o céu com suas cores invisíveis. A verdade era essa. Exatamente uma semana depois da aparição da 7ª rosa no quadro, porque ela permaneceu lá, a rosa continuava lá. Eu nem mostrava isso para ninguém, porque as pessoas já me chamavam de louca. Iam dizer que eu tinha pintado a rosa de propósito. Não, então eu guardava aquilo como um segredo meu, só meu. Mas uma semana após tudo isso, eu estava mexendo lá no meu jardim quando eu vi, eu não sei se era alguma coisa acontecendo com as minhas roseiras. Eu vi lá uma lagarta e de repente eu pensei que talvez aquilo pudesse ser uma praga. E tudo acontece porque tem que acontecer, né? Então, no meio do quarteirão, eu morava naquela minha casa, quase na esquina. Andando mais ou menos umas 4 casas depois, no meio do quarteirão, eu vi o senhor José. Ele trabalhava como jardineiro, estava numa casa no meio do quarteirão. Eu me aproximei com os olhos fixos no senhor José e disse para ele que eu precisava de uma ajuda dele para as minhas roseiras. Eu estava preocupada com aquelas lagartas que tinham aparecido. E o senhor José parecia o homem correto para me atender. Ele disse: olha, eu vou terminar logo mais aqui o trabalho nesse jardim. A senhora mora ali no 315. Eu falei para ele, 315. Ele só começou 300 e eu completei. No 315. Mas o destino, sabe, Paulinho? Sempre tecendo fios invisíveis, tinha de novo outros planos. O dono da casa onde estava o seu José, Fernando, ele apareceu. Ele era um homem de olhar profundo e sorriso tímido. Ele se apresentou e revelou: sabe que eu contratei o seu José porque eu nunca fui assim ligado ao jardim. Eu sou um homem de TI e essa preocupação com a tecnologia, os computadores, tem me afastado do jardim cada vez mais. Quem realmente era muito ligada nisso era a minha esposa, Angélica. Ela que cuidava de tudo aqui. Mas infelizmente a vida cruelmente nos separou
ela acabou perdendo uma batalha para o câncer. Isso já foi há 2 anos. Nossa, eu fiquei admirada porque, na verdade, coincidia do tempo que eu tinha perdido o Vicente. Fernando era viúvo e pai de uma menina chamada Marcela, uma menina que a essas alturas contava 6 anos. Marcelo também me contou que, na verdade, era o retorno dele para aquela casa. Aquela casa estava fechada, é verdade. A casa estava fechada. Ele, assim que perdeu a mulher, ficou muito desgostoso e ele viajou, foi aos Estados Unidos, onde ele foi fazer um curso de TI. Passou 1 ano na Filadélfia. Enquanto isso, sua filha Marcela ficou sob os cuidados amorosos da senhora Dona Isaura, a sua avó materna. A menina passava a maior parte do tempo com a avó, enquanto que o Fernando, ele buscava respostas e tentava curar a sua alma também ferida, igual a minha. A conversa entre mim e Fernando durou naquele dia uns 30 minutos, mas foi o bastante para que descobríssemos afinidades e compartilhássemos nossas histórias. O jardim, as lembranças, as rosas, tudo parecia nos conectar de maneira inexplicável. Foi quando eu senti, sabe? Sinceramente eu senti que eu estava diante de novo de um homem sensível, alguém que também carregava cicatrizes profundas consigo. Quando terminou o serviço do senhor José, o jardineiro, ele foi até a minha casa, mas ele não foi sozinho. Ele foi acompanhado pelo Fernando. E foi ali, sabe, naquele momento. E foi ali naquele momento que começou a surgir uma amizade inicialmente. E depois, o amor. O amor começou a florescer. Eu e o Fernando, nós nos apaixonamos. E 1 ano após aquele encontro no jardim, nós trocamos as alianças. Marcela, a filhinha dele com Angélica, sua falecida esposa, foi a nossa pequena dama de honra. Ela levou as alianças no dia do nosso casamento, sorrindo com inocência, com alegria, porque a menina gostou de mim e eu gostei demais dela. Só que foi no dia do casamento que algo mais extraordinário ainda aconteceu na saída da igreja. Nós já tínhamos nos casado, os padrinhos haviam deixado o altar, assim como os pais do noivo, da noiva. E saía o casal, eu e o Fernando. Normalmente é assim, né? O casal é o último a deixar o saguão da igreja. Nós estávamos passando por aquele corredor central da igreja, que tinha um pé direito alto, e de repente, quando eu já estava quase chegando à porta da igreja, uma rosa, inexplicavelmente uma rosa caiu do teto da igreja e pousou suavemente sobre o meu peito e a minha mão. Eu estava, com a mão quase assim no peito, uma mão estava segurando a mão do Fernando e a outra quase assim no peito. E a rosa caiu exatamente ali, pousando suavemente sobre mim. Eu olhei para a flor, eu olhei para a rosa, e eu soube com uma certeza inexplicável que era o Vicente se manifestando. Eu não tinha dúvida. Só que o Fernando, ao meu lado, ele também viu a rosa. E as lágrimas que invadiram os meus olhos, invadiram também os olhos dele, porque o Fernando havia percebido o significado. Para ele, era a Angélica, sua falecida esposa, que amava as rosas, conforme ela costumava dizer, e mesmo após a sua partida, mandou aquela rosa como um sinal de amor
e de que aprovava o nosso casamento. Cada um entendeu ao seu modo e ao seu jeito. E, na verdade, era exatamente para entendermos assim. Porque na soma do meu pensamento e do dele, daria no que deu a felicidade do nosso enlace. E ali, sob um céu abençoado, eu e Fernando entendemos que o amor não se limita ao tempo ou à vida terrena. Vicente, meu falecido marido. Angélica, a falecida esposa do Fernando. Vicente e Angélica, unidos por um fio invisível, abençoaram aquele novo começo. As rosas continuaram a florescer no jardim. E eu sabia que enquanto houvesse uma pétala aberta, o amor persistiria, transcendendo a morte e guiando-nos em sua jornada conjunta. E assim, a nossa casa, que antes abrigara um amor perdido, agora testemunhava um recomeço. Eu, Fernando e Marcela formamos uma nova família, e as rosas, como guardiãs silenciosas, sussurravam segredos de esperança e eternidade. Aquele quadro o quadro que o meu amor havia pintado e me dado no dia do nosso noivado, onde ele pintou aquele vaso claro, com as nuances esverdeadas no vaso e 6 rosas. Então, aquele vaso, ele permaneceu com 7 rosas. E aquilo para mim era uma testemunha viva de que o amor, mesmo nas sombras, pode florescer novamente. Tem gente da minha própria família que diz que quem pintou aquela outra rosa fui eu. Mas eu não conto história para esse tipo de gente. Eu conto essa história para gente sensível, que tem a certeza absoluta de que tudo que eu estou contando é a mais pura verdade. Vou ficar aguardando seus comentários a partir de agora. Tell you I'm leaving. How long can I stay? I tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough for me? I bring you roses to your place, surround you with angels to guide your when I want. I tell you I'm leaving, but how long can I stay? I tell
tell you I'm shaking. How long till it goes away? I tell you I'm broken. How long can I stand on my feet? I tell you I'm trying, but how much is enough for me? Bring you roses to your plate, surround you with angels to guide your way. When I'm struggling so bad, I'm lost in my head, you show. When I'm fighting myself, I hope you can reach my love. When I'm struggling so bad, I'm lost in my head, you show. When I'm fighting myself, I hope you can reach my love. When I'm struggling so bad,